Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Com este episódio, damos início às reflexões sobre a segunda carta de Pedro, para as próximas mensagens de segunda e de quinta-feira. Vamos começar lendo o primeiro versículo da carta. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro se apresenta de modo diferente aqui em relação à primeira carta que vimos. Primeiramente, ele se identifica como Simão Pedro e não somente como Pedro. Talvez com o intuito de enfatizar o nome Pedro que Jesus lhe deu, o qual significa rocha, fazendo assim um contraste com o instável Simão que nós vemos nos evangelhos. Faz sentido pensar assim, uma vez que Pedro quer encorajar os irmãos a serem firmes e fortes como uma rocha contra os falsos ensinos e contra os incrédulos. Pedro também aqui, ele se identifica como servo, não somente como apóstolo, como fez na primeira carta. Talvez para encorajar os irmãos a se lembrarem que eles também eram servos. Vale lembrar que, lá em Lucas 22, Jesus disse para Pedro fortalecer os seus irmãos. E em João 21, Jesus disse para Pedro pastorear o seu rebanho. Sabendo então Pedro da sua iminente morte, como se vê no capítulo 1, versículo 14, esta epístola de Pedro é uma cartada final do apóstolo para cumprir com essas missões que Cristo lhe deu. E eu quero utilizar as próximas mensagens para meditarmos inicialmente sobre a generosidade de Deus, que Pedro destaca aqui. Pedro começa sua carta enumerando quantas coisas o Senhor tem concedido aos seus fiéis. Hoje vamos ver especificamente sobre a fé que recebemos do Senhor. Como já vimos, Pedro escreveu aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso está no versículo 1. Ele chama seus leitores como aqueles que receberam preciosa fé. E aqui está o primeiro gesto de generosidade destacado por Pedro. Esta preciosa fé não tem origem em nós, ela não vem de nós, mas nós a recebemos. Pedro diz que esta preciosa fé vem da justiça de Cristo. É graças à plena justiça, plena retidão de Cristo que o levou até a cruz. E também a justificação que ele nos concede pela cruz é que nós recebemos essa fé. E esta fé, de fato, ela é extremamente valiosa para a nossa vida. A Bíblia diz que é por meio da fé que nós somos eternamente salvos. É a fé que nos faz enxergar a invisível realidade espiritual, a realidade em que se encontram o pecado e a redenção de Cristo, por exemplo. E além disso, é a fé que nos faz enxergar eventos vindouros, como o julgamento final, como a vida eterna, como a morte eterna. Pense quantas pessoas que não têm esta fé preciosa estão caminhando para a condenação eterna, justamente por não conseguirem enxergar estas verdades. O mundo até tenta, com as suas filosofias obscuras, encontrar um sentido para a vida, encontrar o destino da vida. Mas tudo em vão. Somente a fé ilumina os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para a verdadeira realidade. E somente a fé que consegue nos libertar do fútil modo de viver, do curso deste mundo. A fé, então, é uma chave que muda eternamente o curso da nossa vida. Ela nos leva literalmente do inferno ao céu. E nós só a temos pela bondade e pela misericórdia do nosso Senhor. É ainda interessante a gente pensar que nós obtivemos a mesma fé que o apóstolo Pedro teve, como ele escreveu no versículo 1. Ou seja, a fé que foi capaz de transformar o instável Simão na firme rocha em Pedro, é a mesma fé que pode nos transformar e nos fortificar em Cristo. Com essa mensagem, eu quero nos encorajar a pensar no impacto que a nossa fé tem causado na nossa vida. Como nós conseguimos, por meio da fé, enxergar as verdades que o mundo não consegue enxergar. E com isso, deve haver em nós
um desejo de crescer cada vez mais na fé. E eu gostaria de finalizar lembrando que Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.